Eu não poderia deixar, no dia de hoje, de vir à tribuna para falar sobre o 13 de maio. Seguindo a linha dada aqui pelo senador Roberto Requião, com um belo pronunciamento, senador Gleice da Mata, eu havia o cumprimentado e percebi que Vossa Excelência disse que ouviu, ia dizer assistiu, mas ouviu do carro o pronunciamento e também teceu a ele os merecidos elogios. Senhora Presidenta, há 125 anos, o Brasil encerrava um capítulo especialmente vergonhoso de nossa história. Houve, a partir daí, a promulgação da Lei Áurea, que, enfim, aboliu a escravatura no Brasil. Esse fato, senhora Presidenta, se marcou o fim da barbárie e da escravidão. Abre também um novo capítulo, o da luta dos negros contra os efeitos subterrâneos e persistentes, entranhados na sociedade brasileira do longo período do cativeiro a que tiveram submetidos homens e mulheres pela cor da pele. Mais de um século se passou, desde que a exclusão racial, que a escravidão representa, foi abolida. Mas a exclusão, fundada no preconceito e na discriminação, ainda, infelizmente, é uma realidade em nosso país e em outros países do mundo. Fato interessante, senhora Presidenta, senhores senadores e senadoras, é que hoje, como confirmaram os resultados do censo de 2010, a maioria da população brasileira já assume a sua negritude. Isso não se deveu às mudanças demográficas significativas, mas, sobretudo, ao alto reconhecimento racial, ou seja, o aumento do número de pessoas que assumiram a sua negritude se declarando negras ou pardas. Ou seja, hoje as pessoas diminuíram ou não têm mais vergonha de se reconhecer como negras, como foi o caso durante muito tempo, o que aponta uma mudança social no nosso entendimento e de reconhecimento da sua identidade muito importante. No entanto, mesmo que a identidade negra seja mais fortemente afirmada, a realidade do preconceito e da discriminação continua pesando sobre homens e mulheres do nosso país. Cito, senhora Presidenta, uma pesquisa realizada recentemente, em que mais de 63% dos respondentes reconhecem que a vida das pessoas é influenciada, assim, também pela cor da pele. A discriminação, portanto, é sentida concretamente pelas pessoas em suas vidas. Mais de 70% sente essa influência no domínio das relações, por exemplo, renda, trabalho. Quase o mesmo tanto de pessoas reconhece que a cor ou raça afeta as relações como a justiça e a polícia. Essa discriminação, senhoras e senhores, manifesta-se de forma concreta, por exemplo, nas estatísticas de violência. Pesquisa realizada nos últimos 10 anos demonstra que as taxas de homicídio para a população total e para a população não negra decresceram, enquanto que para a população negra aumentaram em torno de 2%. Diz também que a taxa de homicídio entre a população negra superou a taxa de 2002, considerada já especialmente alta na série histórica de índice de assassinatos no Brasil, e chegou a exceder o dobro da taxa entre aqueles que não são negros. Essa diferença ficam ainda mais gritantes e estarrecedoras quando olhamos para os detalhes. Considerando a população jovem entre 15 e 29 anos, como se sabe, os jovens nessa faixa etária são as principais vítimas da violência no nosso Brasil. A taxa de homicídio dos negros supera aos que não são negros em 138%. E essa diferença permanece em todos os estratos sociais, ou seja, mesmo comparando-se negros e não negros com posição social semelhante, os negros são vítimas
muito mais frequente da violência, o que confirma o viés racista da violência. Tudo isso aponta, senhora presidenta, para o fato de que o preconceito racial continua profundamente entranhado em nosso tecido social e constitui, efetivamente, uma das faces mais perversas da desigualdade que, tristemente, ainda marca o nosso país, com seu passado escravocrata e ainda os dados recentes. Esta situação torna imperativo que pensemos políticas públicas voltadas especialmente para o enfrentamento da desigualdade alimentada pelo viés racial, com todo o cortejo de violência que implica. Entre essas políticas, senhora presidenta, dou um destaque aqui às políticas afirmativas, recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional, a criação da CEPIR, a política de cotas, a política para os quilombolas, a implantação das cotas no Brasil, no contexto das universidades, completa agora 10 anos. Começou, e o que tem ensejado uma série de reflexões e de avaliações, aliás, já prevista quando o sistema começou a ser implantado com o ProUni. A boa notícia, senhora presidenta, é que há políticas afirmativas que sofreram e ainda sofrem algum tipo de resistência alimentada pelo preconceito, mostrou-se ao longo desses 10 anos como acertadas e eficazes. Recentemente tive a oportunidade de compartilhar aqui dessa mesma tribuna uma correspondência que recebi da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde era relatado a mim o sucesso da política de cota naquela universidade, mas eu poderia falar da UNB, poderia falar da Bahia, podia falar de São Paulo. Por isso digo, esse não é exemplo isolado, o mesmo sucesso ter sido constatado por vários estudos da UERJ, da UNB e da própria Unicamp. Conhecemos todos os argumentos sobre essa questão, senhora presidenta. Entendo que as ações afirmativas, na forma que está sendo implantada no Brasil, acabariam introduzindo um viés, ao contrário do que se imaginava, de combate ao racismo. Racismo cuja existência em nosso país tende a ser amenizado, principalmente a partir das políticas afirmativas. Senador Aloysio, eu, por uma questão de justiça, digo que as ações afirmativas não começaram somente agora. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, se inicia as ações afirmativas e continuaram avançando no governo Lula. Lembro aqui de inúmeras vezes que fui chamado para o debate no governo que antecedeu ao do meu partido, para debater as ações afirmativas nas instâncias de governo. Ora, senhora presidenta, cada uma dessas afirmações são pautadas conforme a minha caminhada devido à própria história. As cotas não introduziram o racismo. Na pior hipótese, fizeram simplesmente com que dessemos conta mais claramente do quão profundamente nossa sociedade estava comprometida com o preconceito e uma cegueira desmedida. Também não casaram o declínio no ensino. Os resultados mostram que a diferença de notas entre cotistas e não cotistas, quando existe, é pouco significativa. Um estudo da UERJ, citado em reportagem da revista Isto É, por exemplo, mostrou que as médias das notas de cotistas e não cotistas ao longo dos cursos são semelhantes, com uma ligeira vantagem, inclusive, para os cotistas. A mesma reportagem cita outro estudo da Unicamp, que comprova que em 33 de 64 cursos analisados, os cotistas têm um desempenho positivo, incluindo aí cursos como engenharia, de computação e física. Da mesma forma, senhora presidenta, a ideia que me traz nesse momento à tribuna é uma prestação de conta daqueles que apostaram nas políticas afirmativas e que está comprovado que elas deram certo. Em muitos cursos, em diferentes universidades, a evasão entre cotistas
é menor que entre aqueles que não são cotistas. Isso demonstra o grau de comprometimento desses estudantes, que precisavam de uma oportunidade. Como eu digo sempre, foi dado palco a quem não tinha palco, para mostrar a sua capacidade. Muitos dos quais estão tendo hoje, pela primeira vez, uma real oportunidade de mudar a sua situação social. No ano passado, já caminhando para a sua primeira década da implantação do ProUni, o sistema de cota teve 2 vitórias importantes no campo normativo. 2 vitórias que consolidam a política no país e ajudam a eliminar as incertezas e as dúvidas. Refiro-me, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, à promulgação, em agosto, da Lei 12.711. Tive a honra de relatar esse projeto que virou lei, de ser relator na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos. A outra vitória veio mais cedo ainda, no início do ano, em abril, a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à constitucionalidade das políticas de cota. Com isso, essa política, que tem, como eu disse, comprovada a sua eficiência, ganha uma estabilidade e legitimidade. Claro que ela é transitória, nós temos claro isso. Ela não é fim, ela é meio. E como aqui foi aprovado o projeto, nós esperamos que dentro de 10 anos eu possa subir à tribuna e dizer, no Brasil, não precisamos mais de política de cota. Senhora presidenta, graças a essa política afirmativa, triplicamos o número de negros portadores de diplomas do curso superior. Há 15 anos, éramos apenas 2%. Hoje, somos 6%. Mais do que dobramos, triplicamos. Muito pouco ainda é verdade. Muito pouco ainda é verdade. E o fato mesmo que festejamos esses números é porque entendemos que foi um avanço significativo dentro da nossa realidade. Isto mostra quão profundo é o abismo da desigualdade, quão longo ainda será o caminho que nos levará à superação da exclusão. Mas os primeiros passos foram dados, começamos a sentir os efeitos positivos. A luta contra a discriminação. O preconceito racial no Brasil teve outro marco normativo importante, quando essa casa aprovou há 3 anos o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei foi resultado de 10 anos de luta e debate, senhora presidenta. Iniciado em 2000, quando apresentamos ainda na Câmara dos Deputados a primeira versão do projeto de lei sobre a questão. Se essa etapa do combate foi vencida, resta agora outra, que se abriu justamente com a aprovação do Estatuto. A luta agora é pela plena implantação da norma e a devida regulamentação. Ao final da longa tramitação, acabaram ficando de fora do Estatuto algumas previsões importantes no que se refere, sobretudo, ao financiamento e à gestão das políticas afirmativas da igualdade racial. Ficou de fora, por exemplo, a proposta da criação de um fundo de promoção da igualdade. No entanto, apresentei uma PEC nesse sentido, a PEC número 2 de 2006, que altera o artigo 159 e 239 da nossa Constituição e acrescenta artigo que dispõe sobre o Fundo de Promoção da Igualdade. Ficou de fora também a questão das comunidades quilombolas, mas em virtude disso apresentei o PLS 418 de 2012, que altera e recupera o que estava lá no projeto original do Estatuto da Igualdade Racial, para inserir capítulo sobre o direito da propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Ficou também de fora a previsão de recursos orçamentários nos vários setores governamentais vinculados à promoção da igualdade. Resta saber se os objetivos, metas e ações relacionadas nas normas orçamentárias do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes e a própria Lei Orçamentária estão em consonância com aquilo que estipula o Estatuto, porque se isso for feito, com certeza o orçamento vai contemplar o viés
de atendimento às ações afirmativas. No ano de 2012, foi aprovado o primeiro plano plurianual, depois da promulgação do Estatuto, e já deu para notar que a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade pôde, graças a essa norma, orientar as suas ações no sentido de contribuir para a formulação do plano. Senhora Presidenta, no momento, um dos passos mais importantes para assegurar a plena implementação do Estatuto é a regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade. Até este mês, esteve aberto para a consulta pública o recolhimento de contribuições à proposta de regulamentação desse sistema, cujo papel na gestão das políticas de promoção da igualdade será, sem dúvida, estratégico. O ganho de organização e de orientação que esse sistema vai garantir a promoção da igualdade racial tem tudo para dar início a um período de grandes avanços e ganhos para o país, para todo o nosso povo, sejam brancos, sejam negros, sejam índios. Garanto aqui e saliento, senhora Presidente, algo que pode parecer contraditório, porque é triste, mas diz respeito ao momento alegre. É o momento em que conseguimos derrubar um dos últimos grilhões da escravatura. Conseguimos aqui, no Senado da República, em última instância, aprovar a PEC que regulamenta e amplia o direito das empregadas domésticas. Eu digo triste porque esperamos tantos e tantos anos para derrubar esse bastião ainda da escravidão, mas alegre, porque, enfim, chegamos lá. A maioria delas, domésticas e domésticos, é composta por negros, mas a realidade que cabia a esse setor, nós não desejamos para ninguém, nem para negros, nem para brancos, que sejam discriminados, até em relação à sua CLT. É inegável que as ações afirmativas, aqui, senador Aloysio, está escrito no meu pronunciamento, porque não improvisei pela sua presença. É inegável que as ações afirmativas tiveram início no governo de FHC, mas foi no governo Lula e Dilma que avançamos ainda mais. Foram as cotas, o Estatuto da Igualdade, a criação da CEPIR, a indicação do primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje temos também um negro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Fizemos muito, mas com certeza temos muito por fazer. Brancos e negros esperam isso, porque eu tenho certeza, como a nossa juventude mostrou na universidade, que a essência do povo brasileiro não é o racismo, e por isso combatê-lo é uma obrigação de todos os homens de bem e mulheres. Nesse sentido, eu também não poderia deixar de falar sobre a questão do trabalho escravo, pois um país rico, sem miséria, é um país que respeita os direitos da sua gente, respeita negros e brancos igualmente. Falo aqui da PEC número 57A de 99, PEC do trabalho escravo, de autoria do senador Ardemir Andrade, do PSB, que altera a redação do artigo 243 da nossa Constituição. Ali determina que tanto as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizados culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou da exploração do trabalho escravo de homem sobre o homem, mulher sobre mulher, serão expropriados e destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Não se admite que alguém possa querer que um outro ser humano esteja sob seu domínio, sob o regime da escravidão. Por isso, quem mantiver a aprovação dessa PEC, que eu espero que aconteça esse ano, escravizando homens e mulheres, perderá a sua propriedade. E ainda sofrerá outras sanções previstas em lei. Dispõe também que todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, afins e de exploração do trabalho escravo, será confiscado e reverterá ao fundo especial com a destinação específica na forma da lei. Senhora Presidenta, a luta pela igualdade racial tem sido longa e, nesse caminhar, procuramos sempre criar instrumentos para fortalecer
a luta contra os preconceitos. Em 1988, me lembro, indo para os finalmente, apresentei o primeiro projeto que estabelecia a inclusão da matéria História Geral da África e do Negro no Brasil, como disciplina integrante do currículo escolar obrigatório. Como disse aqui o senador Requião, grande parte da nossa história foi queimado. Posteriormente, em 1999, rendo aqui minhas homenagens à deputada Esther Grossi. Já que o meu projeto foi arquivado, ela reapresenta o projeto e ele se torna, então, na lei número 10.639 de 2003. Conseguimos aprovar ainda o PLS 88 de 96, que transformou na Lei de Injúria, número 9.459, promulgada em 13 de maio de 1997, ainda no governo anterior. Em 2009, apresentamos projeto que altera a Lei 9.029, 13 de abril de 1995, para incluir, entre as práticas discriminatórias e limitativas para o efeito de acesso à relação de emprego ou à sua manutenção, aquelas motivadas por consulta a cadastro. Também tenho a grata satisfação de ter sido relator do projeto que resultou em indagação doutora Vanessa. Nos acompanha desde sempre e vamos seguir sempre nessa caminhada, buscando cada vez mais alcançarmos o fim da discriminação. Temos diante de nós a incumbência de fortalecer todas as políticas públicas e mesmo na área privada, que vá na linha de combater todo tipo de preconceito, seja religioso, seja por cor da pele, seja pela orientação sexual. Não é fácil para um país com uma história e uma formação social como a nossa purgar seu passado comprometido com a escravidão. Essa instituição deixou traços profundos na nossa sociedade. O movimento de libertação, que começou com escravos negros no século XIX, de certa forma ainda não se completou. Precisamos ainda continuar lutando contra todos os preconceitos, seja contra negros, brancos, libertar a nossa sociedade do preconceito e da discriminação. Isso implica na promoção da igualdade e superação dos efeitos perniciosos da inclusão sistemática a que foram submetidos negros e aqueles que têm a sua orientação sexual ou a sua religião. Implica também, eu diria aqui que entre os discriminados, eu falo das pessoas com deficiência. Implica também a eliminação do preconceito e da discriminação com base em toda e qualquer falta de liberdade. Implica reverter uma situação de injustiça. Ao finalizar, senhora presidenta, gostaria de informar que hoje à noite acontece em São Paulo o filme documentário Raça. O filme mostra a realidade do negro do Brasil, a luta pela igualdade. O filme é do cineasta Joel Zito Araújo e da documentarista norte-americana Megan Mellon, que ganhou recentemente um Oscar. No filme é retratada a luta de três combate à discriminação. Uma delas é o artista e cantor e apresentador Netinho de Paula. A outra é uma ativista quilombola, Miúda dos Santos. E a terceira, por ser senador e negro, é esse que está na tribuna nesse momento. Irei me deslocar para São Paulo para participar do evento no dia 15, mas convido a todos para assistir o filme a partir do dia 17, quando ele estará em circuito nacional. Termino dizendo que também aqui em Brasília nós teremos nesta quarta-feira a pré-estreia do filme. Quero terminar esse meu pronunciamento dizendo que ao longo das nossas vidas nos dedicamos, porque eu digo nossas, porque todos aqueles que militam por essa causa, nos dedicamos às causas dos trabalhadores, dos aposentados e dos discriminados. Isso está na nossa alma, no nosso coração. É com muito orgulho que levaremos sempre com a gente esta luta e essas causas. Termino, senhora presidenta, nesse último minuto. Gostaria muito de um dia poder dizer: discriminação é coisa de um passado triste e que não gostaríamos nem de lembrar. Que bom seria poder dizer que o sonho se tornou realidade. No Brasil, ninguém será discriminado por motivo algum. Viva a liberdade, a igualdade, viva o fim da escravidão.
Viva o direito de cada um viver livre, vive livre. A palavra liberdade, para mim, é sagrada. Obrigado, senhora presidenta.